Fala, meu querido aluno, professor Tiago Penha aqui mais uma vez, te convidando aqui para aprender um pouquinho de química, aqui na nossa maravilhosa plataforma Gonçalves Dias, tá? O projeto Estudaê do Governo do Estado, com a parceria aí da Secretaria de Educação. Então vamos aproveitar, né? Vamos falar um pouquinho de química aqui hoje. Minha turma, então eu quero te convidar hoje a entrar no assunto de estequiometria. Já tivemos 2 aulas, você que não viu ainda, pode puxar essas aulas, tá lá na plataforma, tá? Assistir essas aulas, que traz alguns pré-requisitos para a gente entender estequiometria. Na aula de hoje, nós vamos começar realmente a fazer a estequiometria, né? Os cálculos estequiométricos. Então, eu vou te convidar aqui no nosso slide. Eu quero resumir a estequiometria em 3 passos, 3 coisas importantes que tu tem que saber para começar a estequiometria. Vamos lá, vamos riscar aqui. Claro que estequiometria é um assunto que a gente aprende exercitando, fazendo exercício, é questão. Mas tu lembrar de 3 passos importantes, tu consegue ali ter um caminho, um norte para resolver tua estequiometria. Qual seria o primeiro passo? Bora lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, ponto de partida, é o balanceamento da reação. Então eu tenho que primeiro balancear a minha reação química, tá? Deixa eu ajeitar bem aqui. Balanceamento. Quando a reação já vem balanceada, melhor, um trabalho a menos. Mas isso não é garantia, nem sempre ela vem balanceada. Então tu tem que prestar atenção se ela está balanceada. Se ela já vem com alguns coeficientes, alguns valores, é porque ela já está balanceada. Ela não vai vir balanceada errada para você corrigir, isso não vai acontecer. Mas, normalmente, se tu não tem valor nenhum, tu precisa ficar atento para o balanceamento. Certo? Qual seria o segundo passo? Eu vou agora montar, vamos anotar aqui, ó, eu preciso montar a minha regra de 3. Eu preciso montar a regra de 3. Bem aqui, alguns alunos se atrapalham porque na hora da montagem da regra de 3 não conseguem interpretar a questão. E o que eu digo para vocês? Quando tu pegar uma questão de estequiometria, tu vai ter na questão, tu pode encontrar na questão massa, bora escrever aqui, ó, pode vir alguma informação, ele te pedindo ou te fornecendo a massa, tá? Isso é possível. Pode ser que ele te forneça ou te peça mols, e ainda existe a possibilidade de ele te pedir o volume em litros na CNTP, tá? Na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, tá certo? Se a questão, ela me pede, vamos colocar aqui uma outra cor, ó, peraí. Se ela me pede aqui massa, eu já tenho que ficar atento, eu já preciso ficar atento que se ela está me pedindo, me fornecendo massa, eu tenho que ficar atento que eu vou usar a massa molar no meu cálculo, ó. Eu já fico atento que eu já sei que eu vou utilizar a massa molar no meu cálculo, lá na minha regra de 3. Se a questão me pede mol, me fornece mol, eu já vou ficar atento que eu vou precisar usar o meu coeficiente. Deixa eu ajeitar essa letra aqui, para todo mundo poder entender. Espera aí. Então, eu vou usar o coeficiente. E se a questão vem com volume na CNTP, há um volume molar padrão que nós utilizamos na questão de 22,4 litros, tá? Às vezes a questão coloca 22,7, né? Normalmente a gente usa 22,4. Então, pessoal, eu não preciso ficar tão preocupado assim, né? Já que a questão costuma me fornecer esse valor. Não é motivo de preocupação. Então eu fiz o quê? Eu balanceei minha reação. Depois eu parti para a interpretação, que foi onde eu montei a minha regra de 3. E agora, meu terceiro passo, né? Eu preciso resolver minha matemática, resolver minha regra de 3. Então, o terceiro passo é que a gente resolva a matemática. Mas não tem outra forma de aprender estequiometria que não seja colocando a mão na massa, fazendo a questão. Ok, minha gente? Então, eu quero te convidar aqui a resolver uma questão comigo. Tu vai me ajudar. Vamos ver aqui uma primeira questão. Pronto, uma questãozinha aqui para a gente já colocar em prática. Ó. A questão diz assim: o alumínio
Al reage com oxigênio O2 de acordo com a equação química balanceada. Aí ele me dá a equação 4Al mais 3O2 produzindo 2Al2O3. Me deu a massa molar, tá aqui, ó, vou destacar a massa molar, ó, ele me deu a massa molar de presente, como sempre, do alumínio e do oxigênio, tirado da tabela periódica. E vem agora para o comando da questão. O que a questão quer? A massa em gramas, deixa eu destacar aqui de azul, ó, a questão quer a massa em gramas de quem? De óxido de alumínio. Eu já vou destacando aqui, ó. A questão quer a massa em gramas do óxido de alumínio. Vou até fazer melhor, vou destacar a fórmula, ó. Eu vou apagar aqui, ó, vou destacar a própria fórmula, ó. Ele quer a massa do Al2O3. Produzida pela reação com 2 gramas de alumínio com excesso de oxigênio. 2 gramas de alumínio. Quando você vai ler o comando da questão, você percebe que ele vai te fornecer alguma coisa de alguém e te pedir alguma coisa de um outro alguém. Então a brincadeira na estequiometria é essa, ele vai ter que te fornecer algum valor de alguém, uma massa, mol, volume, e te pedir também algum valor, alguma informação de outro que participa da reação. Tá? Nessa questão, só está trabalhando com massa. Essa questão não fala de volume, ele não entra em mols, somente massa. Quer ver? Vamos pensar junto. Vamos ler, vou analisar de novo o comando da questão. Ó. Ele pede a massa, ó, eu estou destacando aqui de novo, ó, ele quer a massa de quem? Do óxido de alumínio, óxido de alumínio. Mas para isso ele me deu 2 gramas, que foi a massa do óxido do próprio alumínio. Tá aqui, ó, do próprio alumínio. Então a gente vai resolver essa questãozinha aqui numa folha em branco, tá? Fica mais fácil de ganhar mais espaço. Bora, nós vamos só repetir essa reação lá, ó. 4Al mais 3O2. Vamos repetir aqui. Ó, vou repetir a reação aqui, ó. 4Al mais 3O2. Aí já veio balanceado, né? A gente tem aqui, ó, o produto Al2O3. 2Al2O3. Então eu tenho no quadro a reação já balanceada, um trabalho a menos. Tu lembra como é que estava o comando da questão? Ele queria o quê? Ó, a gente consegue voltar aqui, ó, para a gente não se perder, ó. Ele quer a massa do Al2O3, a massa do Al2O3, tá certo? Te fornecendo 2 gramas do alumínio. Então a questão ela me pede qual é a massa do Al2O3, vou destacar aqui. Eu quero a massa do óxido de alumínio, me fornecendo 2 gramas de alumínio. Pronto. Eu já tenho aqui minha primeira relação aqui montada. Essa primeira relação aqui eu tirei da onde? Do enunciado. A primeira relação aqui que nós montamos para a nossa regra de 3, tu tira lá do enunciado. Agora eu vou montar a minha relação pelo que eu já tenho. Quem monta a parte de baixo, nós vamos fazer isso. Eu monto, tu vai montar essa parte aí. A questão me deu 2 gramas e me pede uma massa. Então a questão só está trabalhando com massa. O que foi que eu anotei lá no começo da nossa aula? Que se ele pede massa, se ele pede massa ou te fornece massa, eu coloco a massa molar. Então se ele me fornece massa ou me pede massa, eu coloco a massa molar embaixo como uma linha de raciocínio ali para a estequiometria. Então eu vou precisar da massa molar do alumínio. Vamos lá, a massa molar do alumínio é 27, a questão te deu 27 gramas, só que eu tenho 4 mols de alumínio, então eu tenho que lembrar de multiplicar por 4. E a massa molar do Al2O3, a gente pode calcular aqui por fora, ó, a Al2O3. Lembra que nós tivemos uma aula só para massa molar? Então eu tenho aqui, ó, vamos lá, você me ajudar, o alumínio é 27 vezes 2, 27 vezes 2, mais o oxigênio vale 16, só que é 16 vezes 3, eu tenho aqui de alumínio 54, mais 48, então eu tenho aqui 102 gramas por mol, tá? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui nesse valor, né? Nesse número 1 aqui, que saiu um pouco cortado.
eu tenho aqui 102 gramas por mol aí a massa molar do nosso óxido de alumínio. Já vou colocar ele aqui, ó. 102 gramas. Agora, eu tenho que lembrar, vou colocar aqui de preto, para deixar no mesmo padrão, ó. 102 gramas. Então, espera aí, vamos ajeitar aqui, 102 gramas. Eu preciso lembrar, ó, que são 2 mols, então vou multiplicar isso aqui por 2, ó. São 2 mols. Claro que eu posso também simplificar, né? Se tu quiser trabalhar aqui tua matemática um pouco mais fácil, ó, a gente pode simplificar. Nós podemos aqui, ó, simplificar aqui esse 4 com esse 2, né? Para trabalhar aqui com 1 e 2, para ver se a matemática fica mais fácil. Mas o que eu tenho que fazer partindo daí? Agora, o que eu preciso fazer? Eu montei minha primeira relação aqui em cima, e pelo enunciado, e a de baixo eu montei pelo padrão que eu mostrei para vocês lá, da massa molar. Agora é só fazer o meio pelos extremos, ó. Só preciso fazer aqui a minha matemática, né, o meio pelos extremos, aquela velha matemáticazinha básica e resolver encontrar a nossa massa. E aí, quanto será que nós vamos encontrar aqui? Vamos ver como é que tá lá as opções? Vamos ver como é que tá as opções? Vamos voltar aqui no nosso quadro. Minha gente, eu tenho 3,77, 8,5, 27 e 9. Se tu faz a matemática aqui, ó, nós vamos encontrar, vamos anotar aqui, 3,77 gramas, tá? Fazendo aqui o meio pelos extremos. E assim nossa questão está resolvida, ó. Tu pode tirar um print aí da tua tela, tá? Nós achamos a massa molar para completar a regra de 3 e não deixamos de resolver. A gente volta na tela, na questão, e nós marcamos aqui a letra A. Nós marcamos aqui a letra A. Ok, minha gente? Nessa questão de estequiometria, tudo tranquilo? Agora eu quero te convidar a fazer outra questão, tá? Vamos colocar em prática aqui. Vamos fazer uma outra questão que é para treinar. Estequiometria é treinando. Pronto, segunda questão. A segunda questão, bora marcar aqui. A segunda questão diz assim: faça o balanceamento da referida, né, reação, tá aqui a nossa reação, ó. Zn mais HCl produzindo ZnCl2 mais H2. Sabe-se que 155 gramas do ácido clorídrico, 155 gramas do HCl, turma, já posso até aproveitar esse espaço e colocar aqui, ó, 155 gramas de HCl, tá aí, ó, ele me forneceu isso aqui. Reage completamente, calcule o número de mols, do cloreto de zinco, ZnCl2. Então ele pede para a gente achar a massa? Não, o número de mols, ó, X mols. Deixa eu só ajeitar aqui para essa letra ficar legal. Olha aí, ó, X mols. Então ele quer o número de mols partindo de 155 gramas aqui do HCl. Minha gente, quando você faz a leitura do enunciado com calma, na tranquilidade, tu vai pegando as informações e montando com calma, vai ficar tudo mais fácil na hora de terminar aqui a montagem da nossa regra de 3. Bora repetir, vamos deixar bem claro o que nós temos. Ele me deu a massa, tá aqui, ó, a massa do ácido clorídrico, tá? A massa de 155 gramas, eu coloquei no ácido clorídrico, ó, no HCl. Me pediu os mols do cloreto de zinco, tá aqui. Então já tenho tudo no ponto. O enunciado já foi lido, eu cheguei aqui. Eu preciso terminar minha regra de 3. Só que tu tem que lembrar que teria que ter feito uma coisinha antes. O que eu tenho que fazer? O balanceamento da reação. Eu preciso deixar a reação balanceada, turma. Tá? Para balancear a reação, ó, tu já tem um zinco balanceado, tem um zinco de cada lado. Tu tem o cloro e o hidrogênio precisando de balanceamento. Vou te mostrar aqui, ó. Vamos colocar aqui de vermelho. Esse 2 que eu vou colocar agora aqui na frente resolve o balanceamento, turma.
Esse 2 que eu acabei de colocar vai deixar o hidrogênio e o cloro balanceado. Ó. Pode analisar. Eu tenho 2 hidrogênios no reagente, 2 no produto. Tenho 2 cloro no reagente, também tenho 2 no produto. Então, vamos colocar os coeficientes aqui que ficam subtendidos, que é o coeficiente 1. Ó. Coeficiente 1. Pronto, minha reação está balanceada. Como é que isso vai me ajudar? Vamos lá, como é que isso vai me ajudar? Pelo que eu já tenho. Aqui ele me fornece a massa. O que eu completo aqui? Se ele me deu massa, o que eu completo aqui? Massa molar. Massa molar. Massa embaixo de massa. Então, a massa molar do HCl, né? A gente calcula aqui por fora, ó, rapidinho, ó, massa molar do HCl, não tem problema, ó. Vamos calcular, ó, o hidrogênio vale 1. O cloro vale 35,5. A questão me forneceu, ó, 35,5. Então, eu tenho aqui 36,5 gramas por mol. Minha gente, 36, vamos colocar aqui, ó, 36,5 gramas por mol. Só que na reação nós temos 2 mols, então se nós temos 2 mols, ó, vamos multiplicar isso aqui por 2, ó, nós temos 2 mols. Agora vem a novidade que não apareceu na questão anterior. O que ele está te pedindo aqui? O que é esse X? Me responde aí, esse X aqui. Bora lá, me responde aqui, esse X. É massa, mol ou volume? O que a questão está me pedindo? Ela quer que eu encontre o quê? O número de mols. Se ela quer que eu encontre o número de mols, o que foi que eu anotei para vocês no começo da aula? Que embaixo de mol eu coloco nada mais, nada menos que o coeficiente daquele participante. O coeficiente daquele participante. E o coeficiente dele, vou marcar aqui de verde, ó. O coeficiente dele é 1. Tá aqui, gente, ó. Ó o coeficiente dele aqui, ó. 1. Então, o coeficiente dele aqui, 1 mol. Pronto, ficou muito mais fácil. Tiago, por que tu não colocou a massa molar? Repete aí pra mim. Eu não coloquei a massa molar, porque ele não tá me pedindo massa. Ele tá me pedindo mol. Então, eu completo com o coeficiente. E o coeficiente é 1. Por isso, a reação tem que estar balanceada. Tá? O coeficiente é 1, ela tem que estar balanceada. Faz a matemática, faz aqui o nosso meio pelos extremos, tá? Faz aqui o meio pelos extremos e nós temos a nossa questão resolvida. Galera, fazendo toda essa matemática aí, nós vamos encontrar 2,12, ó. 2,12, nossa questão. Então, nós vimos aqui 2 questões de estequiometria, tá? Para te deixar inteirado, tá, no que tu pode encontrar aí, principalmente nos vestibulares tradicionais, tá? Que costumam cobrar mais nessa pegada aqui. Então eu espero vocês, nossa próxima aula aqui no canal Gonçalves Dias, tá? Nossa plataforma aqui, acompanhe nossas aulas e eu espero vocês para aprender um pouco mais de química. Valeu!